para mim, trazer novamente à igreja aqui uma palavra. É uma responsabilidade grande. E antes de iniciar a minha palavra aqui, que Deus colocou no meu coração, eu quero, como diz a minha esposa, fazer memória desse ano que se passou. Nós estamos aqui finalizando o ano, e eu quero que você nessa noite se lembre daquilo que você viveu nesse ano, né, e tudo que eu vou trazer aqui, um pouco do que a gente viveu como igreja, e de um pouco que você talvez viveu em alguns momentos, nesse decorrer de 2024. Nós temos um tema aqui, né, que é avançar. Está lá na entrada, né, tem um banner lá. E talvez você chegou aqui nessa noite e sentiu que esse ano não foi um ano que você avançou. Mas quando eu estava fazendo escrevendo, né, essa pregação aqui, eu comecei a entrar nos grupos da igreja e ver as redes sociais da igreja e fazer essa retrospectiva, né? E aí eu vi como a gente avançou como igreja, como eu avancei como indivíduo, como a minha família avançou. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acha que a gente está ali meio que paralisado. Mas se você fizer esse exercício, quando chegar em casa, com calma, pegar seu celular e olhar os grupos da família, da igreja, do trabalho, qualquer grupo que você tem ali, e buscar, você vai ver que você não ficou parado, que Deus fez algo na sua vida e você vai perceber ali. Então eu peço que você faça esse exercício. Peça ao Espírito Santo que te revele aqueles momentos que você viveu. Em janeiro, a gente começou janeiro lá de 2024, já iniciou o ano com uma galera aqui da igreja, fazendo uma caravana, né, para a Bahia, lá em Xique-Xique. Alguns tiveram aqui a oportunidade de ir. Não estou vendo eles aqui presentes, mas se eles estiverem assistindo aí, eu gostaria de fazer uma pergunta a eles, né? O que mudou lá de janeiro para agora em dezembro, quase um ano depois, aquilo que eles viveram lá no sertão. E você que está sentado aqui, que está em casa também, que não teve a oportunidade de ir, o que você viveu naquele janeiro de 2000, ou nesse janeiro de 2024, né? Como é que foi? Como é que você estava vivendo? Qual era a sua expectativa do ano de 2024? Estou falando de janeiro de 2024, nós estamos em dezembro, né? Como que você estava vivendo naquele período ali? Será que você lembra, né? E aí já eu vou avançar um pouquinho, eu vou pular para março. Em março a gente não teve muitos eventos aqui na igreja, foi um mês atípico, mas eu não sei se alguns aqui vão lembrar, mas a gente teve um fato que aconteceu aqui, que foi o menino Gabriel. Esse menino entrou na igreja num domingo à noite, aliás, ele não entrou, né? Ele apareceu na igreja num domingo à noite e ficou lá fora. Nós estávamos no Jockey ainda, e o diácono Alexandre viu ali a movimentação desse menino ali na porta da igreja, e percebeu ali, o diácono Alexandre já correu lá e foi falar com ele, e começou ali começou uma guerra, uma batalha espiritual ali. O diácono Alexandre começou a entender o que estava acontecendo. Esse menino tinha, se eu não me engano, 7 anos que não saía de casa. Ele tinha por volta de uns 24, 25 anos, e ele vivia com a avó e não saía de casa há algum tempo. E o diácono começou a orar por ele. O diácono Anderson percebeu também a movimentação, foi lá e começou a orar também. Eles conseguiram trazer o menino, aliás, o Espírito Santo convenceu o menino de entrar, porque foi o Espírito Santo que convenceu o menino a sair de casa. O menino relatou que estava em casa e sentiu a vontade de ir a uma igreja, e ele não saía de casa. E a avó dele falou, vamos. E ela foi, e quando chegou na frente da Nova Vida ali, que na época era ao Jockey, esse menino parou na frente. E aí aconteceu que ele entrou. E naquele dia ele aceitou Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele aceitou, ele entrou, e ali começou também uma intercessão de todos nós ali por ele, e glória a Deus, ele aceitou Jesus. Em abril foi um mês assim bacana na igreja. A gente iniciou ali um período de oração, a igreja estava unida em prol de um evento que a gente faz aqui todos os anos, que é o 24 horas de adoração. Foi um momento assim, acho que único. A igreja viveu um momento bacana. Foi um momento onde a igreja orou, a igreja subiu ao monte, a igreja jejuou, a igreja orou por WhatsApp, a igreja se uniu em oração. Foi um momento muito, muito agradável. Eu tenho certeza que agradou ao Senhor ali de forma... eu tenho certeza que agradou ao Senhor aquele momento. E a igreja viveu ali um tempo muito bacana, né, na presença do Senhor.
E falando isso aqui, eu gostaria que a gente refletisse, né, nesse período e que a gente pudesse trazer à tona essa memória, né? Como que a igreja naquele tempo foi um tempo diferente na nossa vida ali, como indivíduos e como igreja, né? Em maio, né, que foi o mês seguinte, a gente teve o 24 horas de adoração. O 24 horas de adoração foi um momento único para mim, assim, foi um momento mágico, não é uma palavra engraçada, mas de fato, ali eu vi o Espírito Santo agir na minha vida, ali eu vi pessoas sendo abençoadas, ali eu vi o Espírito Santo derramando dons sobre a minha vida, especialmente, e eu vi ali Deus me usar, Deus falar através de mim. Isso é tremendo, né? Não que eu queira me enaltecer aqui, muito pelo contrário, é a glória de Deus que tem que ser enaltecida, porque Ele nos usa, né? E isso, assim, foi um momento ali, eu vi pessoas sendo usadas, eu vi a igreja, assim, como o profeta Diácono Anderson disse naquele dia, a igreja desceu, se humilhou, e o nosso Senhor foi exaltado naquele evento de 24 horas de adoração. Foi tremendo. Logo em seguida, né, maio, já inicia junho, nós iniciamos os preparativos para vir para cá, né? E foi, assim, um período muito difícil para todos nós, porque eu manjo de mudança, tá, gente? Ó, pensa numa pessoa que já mudou. Vocês sabem, eu sou de São Paulo, eu mudei para cá em 2011, e eu acho que a cada 2 anos eu mudei. Então eu já, sei lá, nesses 15 anos praticamente que eu estou aqui, eu mudei umas 10 vezes pelo menos de casa. É uma alegria a mudança, né? Mas não é fácil. E da forma como muitas coisas para trazer, né? Então a gente foi trazendo aos pouquinhos, e foi assim, foi um período cansativo, difícil para a igreja. A gente viveu momentos difíceis, né? Junho e julho, né? Foi muito pesado para todos nós, né? E a igreja tentando trazer tudo para cá para a gente iniciar já cultos aqui, mas para a honra e glória do Senhor aqui nós já conseguimos avançar bastante, né? E mesmo assim, a gente iniciou tudo aqui meio reforma, né? Em julho nós tivemos também um impacto de evangelismo lá em Flechal. A igreja também teve em peso ali, e ali foi um momento também que individualmente eu pude presenciar ali, assim, o manifestar de Deus ali, assim, na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu tive a oportunidade do Espírito Santo me guiar até a casa de uma senhora. E eu entrei na casa da senhora, uma casa muito simples. Eu e mais um irmão aqui da igreja. E eu entrei na casa da senhora sozinho a princípio. E vivia ela e o marido acamado. Ela chamava Dona Flor. E o marido dela é Efigênio. E ele é acamado mesmo, assim, ele não conseguia já falar com certa facilidade, ele falava muito embolado, e dificuldade mesmo para andar, né? Uma hora lá ele quis se levantar e ir ao banheiro. E ela falou que ele era um presbítero da Assembleia, e ela tinha muita vontade de ir na igreja, mas ela não conseguia por conta dele, porque quando ela saía, ele se levantava, e já aconteceu dela sair, chegar em casa, ele está caído no chão, em algumas horas. Então ela não saía de casa, ela dependia de ajuda de um ou outro, e ela não tinha ninguém. O filho dela está na Bahia, ela não tinha notícias do filho, e a gente orou por ali, a gente pôde fazer um louvor por ela, e a gente pôde levar a igreja ali para ela, né? E Deus me usou ali naquele dia para levar uma palavra ali, dura para ela, né? Era uma palavra difícil, mas Deus me disse naquele dia que não iria curar ele, e queria trazer um refrigério para aquela família, queria trazer paz àquele lá, que já havia paz, mas era uma paz que transcende o nosso entendimento. E depois de algum tempo a gente orando, a gente passou a conversar com ela. E esse irmão que estava comigo, ele virou para ela e disse assim: o que a senhora está precisando aqui agora? E a gente, né, na nossa mentalidade ali humana, né, fala assim: ela vai pedir algum dinheiro, alguma coisa, uma melhoria na casa. Era uma casa muito simples, mas as panelas dela chegavam a brilhar.
Pensa numas panelas brilhando. Casa toda limpinha, mas muito simples. E ela virou para ele e falou assim: eu queria que o meu marido, que Deus curasse o meu marido. E aí não teve como, né? Esse irmão chorou e as lágrimas ali vieram. E aí ela falou assim: mas eu sou obediente a Deus e eu sei que tudo que Ele faz é perfeito, né? Ele não tem me abandonado. E ali, assim, eu vi uma fé que agrada a Deus. Eu vi uma fé ali que eu nunca tinha experimentado, estar perto de uma pessoa com uma fé daquela. Uma senhora que cuidava de um senhor, com a força que aquela mulher tinha para cuidar daquele homem. E agora, recentemente, no congresso de homens, esse irmão que estava lá comigo, ele veio me contar que o Senhor recolheu esse homem. Ele falou: aquela palavra que você deu se cumpriu. Eu tive lá com ela ainda está um pouco abatida, mas aconteceu, né? Não é agradável dizer isso, mas eu tenho certeza que Deus está movendo um tempo novo na vida daquela senhora, né? E até ele falou que a igreja lá de Flechal não, de Porto Santana, está tentando ajudar ela lá de alguma forma, para buscar um apoio para ela, né? Não só um apoio espiritual, mas um apoio físico, né? De pessoas ao lado dela. E isso foi em julho, né? No dia 28 de julho nós fizemos o primeiro culto aqui. Vocês não se lembram, né? Ou se lembram? Foi no dia 28 de julho. Nós fizemos o primeiro culto aqui. Agosto, nós já iniciamos agosto, né? Dia 28 foi um domingo. Na semana seguinte a gente fez um evangelismo aqui na rua. Choveu bastante, né? Aquele dia lá choveu, mas nada que impediu que a gente estivesse aqui. No dia 4 a gente celebrou a primeira ceia aqui. Nós tivemos aqui também o pastor Juraci, que se estivesse nos assistindo, um abraço, pastor Juraci. Foi muito bom ter o senhor aqui, foi legal, né? Porque aqui o pastor Juraci pôde estreitar os laços aqui com a igreja e ser inserido no nosso meio, né? Como um membro da igreja. E também a gente pôde afirmar que essa missão tem a vontade de abrir uma nova vida lá em Cabo Verde, né? Lá na África. Também o diácono Alexandre não está aqui, mas glória a Deus, ele está no meio de nós. Foi um mês que ele sofreu um acidente e, para a honra e glória do Senhor, o diácono Alexandre já está andando aí, até que não para, né, de andar, né? Em setembro nós já estávamos aqui, já estava mais ou menos tudo montado, né, o altar e tal. Passaram homens e mulheres aqui nesse altar, homens e mulheres que trouxeram palavras poderosas à igreja, homens e mulheres de Deus que exortaram, que animaram a igreja. Foram pregações aqui impactantes à igreja. Em outubro, né? Aí foi o mês das mulheres. Foi um mês onde as mulheres trouxeram a palavra aqui. As mulheres que representam tão bem aqui essa igreja, puderam trazer uma palavra aqui de ânimo para a igreja. Todas elas trouxeram uma palavra assim que o Espírito Santo particularmente falou demais comigo. Em novembro, dia 2, agora recente, nós inauguramos a igreja, né? E aí já com um pouco mais já de estrutura, o som já melhor, né? E aí fica aqui também o registro de que naquele mês, né, no primeiro mês ali, no primeiro culto de Santa Ceia, né, o pastor Álvaro anuncia aqui para a gente que o pastor Anselmo, né, e a sua família ficariam aqui conosco, né, nesse período de novembro e dezembro. O pastor Anselmo aqui hoje não está, porque ele mora na Serra. A gente entende que o deslocamento é difícil, mas aos domingos ele está sempre aqui conosco. E eu creio que para todos nós foi uma alegria grande ter o pastor Anselmo aqui com a gente. O pastor Anselmo e a família dele é uma bênção. E é uma honra, né, a gente ter um pastor como o pastor Anselmo aqui no nosso meio. Tivemos um congresso dos homens, que eu falei há pouco, que fechou ali a parte dos homens lá em Goiabeiras. Tivemos semana passada lá no Romão, né? Foi uma bênção lá no Romão, né? Foi um mover ali de Deus, foi muito bom. E aí iniciamos novembro já, semana passada, a Santa Ceia, e agora estamos aqui, né? Revivemos todo esse ano de 2024. Ainda tem um pouquinho, e
a pergunta que eu deixo para vocês é como foi a caminhada de vocês, né? Como vocês chegaram aqui nesse dia, né? Esse momento aqui, eu quero que vocês relembrem, né, tudo que vocês viveram. E então, deixa que o Espírito Santo agora haja na vida de vocês e fale, né? Aqui nesse altar foi dito que o lugar de trazer problemas é aqui o altar, né? E não deixar lá fora. Quando a gente deixa o problema lá fora e vem para cá, quando a gente sai, a gente pega os problemas de novo e fica com eles lá fora. Então o altar é o lugar onde você deve trazer os seus problemas. Nós sabemos que nós viemos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas Ele é o que tem poder de te aliviar dos pesos que você carrega lá fora, de tudo aquilo que te aflige lá fora. É só Deus que tem esse poder de te tirar. Jesus Cristo disse, né, vem a mim, né, vocês que estão fracos, né, e oprimidos, o meu jugo é leve. Então, aqui é o lugar de a gente colocar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem nos tirado a atenção. Então, nessa noite que você possa tirar dos seus bolsos aí, desligar o seu celular, desconectar de tudo que está lá fora e tudo aquilo que tem te atrapalhado, você colocar aqui diante do altar, né? Nós sabemos que existem duas portas, uma larga e uma estreita. A larga, você pode carregar muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo que você pode carregar, um momento vai ficar pesado. Agora a estreita não. A estreita só vai entrar você e a cruz, né? Que diz, pega a tua cruz e siga-me. Então é a porta estreita, é por ela que a gente tem que entrar. A cruz, ela não vai ser mais pesada do que você pode carregar e nem maior do que você pode carregar. Deus, Ele te deu capacidade de carregar o peso necessário da tua cruz. Mas ainda assim, quando ela fica um pouquinho pesada, Ele envia ajuda, né? Coloca lá um sirineu lá no seu caminho, para que você possa continuar, né, avançando. Então que nessa noite você coloque diante de Deus tudo aquilo que tem te atrapalhado e que a sua mente seja transformada nessa noite, para que a sua fé aumente e para que a sua fé seja uma fé que agrade a Deus. Como eu disse, meus irmãos, lá atrás, né, nós tivemos o congresso de homens e esse congresso ele está muito ainda fresco na minha memória. E o Espírito Santo me pegou ali naquele dia, né? Durante a pregação ali, um pregador estava falando que o filho dele tinha 11 anos, né? E ele já tinha lido ali os evangelhos, né? E aquilo ali o Espírito Santo falou, você lê, né? Você lê muito a Bíblia, você busca muito, mas você não tem fomentado as suas filhas de lerem. E a minha filha, a mais velha, tem 12 e a mais nova tem 10, então está na idade ali do filho do pastor. E eu falei, Senhor, Santo Espírito, você tem razão, eu tenho falhado com isso. E longe de mim aqui, irmãos, querer dizer que eu sou isso ou sou aquilo, tá? Eu quero aqui trazer um estímulo a vocês, se vocês não fazem, é que vocês estimulem os seus filhos, quem seja, seus amigos, a lerem a Bíblia. E aí, o congresso foi no sábado, e na segunda-feira, como eu estava trabalhando à tarde, e as minhas filhas estudam à tarde, pela manhã eu acordei elas, falei, senta aqui na mesa, pega as suas Bíblias, nós vamos ler. E aí nós começamos ali a ler Gênesis, né? Nós lemos ali alguns capítulos, e lemos segunda, lemos terça. Quando foi na quarta-feira eu dei uma segurada, aí elas, ei papai, nós não vamos ler a Bíblia não? Eu, opa, já está começando a ficar legal aqui, né? E aí naquele dia, na quarta-feira não deu para ler para de manhã, mas nós lemos à noite, quando eu cheguei do trabalho nós lemos. Então é importante que a gente reserve um tempo para isso. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? Às vezes a gente pegar ali e reservar um tempo, mas se a gente não fizer essa reserva de tempo, depois vai ficar mais difícil ainda. Depois a gente faz, e não faz mesmo, é muito difícil. E aí assim, a gente dedica tempo para o trabalho, a gente às vezes dedica tempo para o próprio filho, para fazer um almoço, fazer uma comida, mandar tomar banho, mas a gente não está dedicando às vezes um tempo para mostrar na palavra o que Deus quer para nós, porque eu sei que o exemplo
é é uma das melhores armas que nós temos para os nossos filhos, é dar o exemplo, né? É do exemplo que eles veem, os filhos da gente veem tudo o que a gente faz, tudo, né? Tudo que a gente faz eles veem. Então que a gente se preocupe, né? Porque cabe a nós fazermos com que a nossa família tenha um crescimento espiritual. Cabe a nós, pais, né? Fazer com que a nossa família cresça espiritualmente. Só tem uma forma, através da palavra de Deus, né? E eu percebo que a gente tem dado assim muita atenção para o diabo, né? Muita atenção, sendo que ele não tem poder para nada, né? E muitas vezes a gente tem alimentado mais o diabo do que a nossa própria família na palavra. E eu queria, mediante a isso, ler aqui com vocês, e que vocês prestassem muita atenção nisso. Em Gênesis, no capítulo 14, vai dizer assim, ó: então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Isso é no capítulo 3, no versículo 14. E olha só, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O alimento do diabo é o pó da terra. Nós somos feitos de pó da terra, mas é o nosso corpo, é a nossa carne que é o pó da terra. De dentro de nós tem que fluir rios de águas vivas. Não pode fluir pó, porque senão você vai servir de alimento para Satanás. Lá em Apocalipse diz que a serpente é Satanás. Outra coisa, olha só, o diabo ele não tem poder para nada, nenhum. O diabo não tem poder nenhum sobre a sua fé. A sua fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. O diabo não tem poder. O máximo que ele tem o máximo que ele pode ser é um bom imitador e te acusar. Isso ele faz o tempo todo, ele tenta te acusar. E nessa acusação ele tenta te convencer que é ele quem faz as coisas, que é ele que... Mas não é. Que olha só, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o diabo usa da fome de Jesus para tirar o Jesus do propósito dele. E aí o diabo fala assim: ó, se você é o que você diz que é mesmo, tá vendo essas pedras aí, ó? Transforma em pão. Como assim? Transforma em pão. Por que o diabo tem tanto poder? Ele não transformou as pedras em pão e falou: ó, Jesus, aqui, ó, um pãozinho para você quentinho. Quem tem poder para criar e para transformar é Deus. O diabo não tem poder de nada. O único que tem poder de transformar é Deus. E que a sua mente seja transformada por Cristo Jesus nessa noite. Lá em Colossenses 1:16 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Em Romanos 16:20 vai dizer assim: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob o pé de vocês. Eu queria que vocês se colocassem de pé nessa noite, por gentileza, irmãos. E eu quero ler com vocês Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19.
Amém? O capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus diz: Vão e se apresente aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era de Samaria. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, levando a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, que eu diminua aqui nesse momento e que somente o Senhor, Pai, seja exaltado aqui. Que a Tua glória, Pai, permaneça conosco e que a palavra, Pai, encontre os corações dos meus irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que estão aqui ou aqueles que estão vendo pela transmissão, Senhor, em nome de Jesus, encontra cada coração necessário dessa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém.